Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Espero que esteja tudo bem com vocês neste novo dia que o nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu, né? Que a paz, a união e a esperança esteja presente nesse dia de hoje, tá bom? As novas pessoas que estão aí vendo o vídeo, né? Estão acompanhando os meus vídeos. Sejam bem-vindos, tá bom? Espero que gostem e espero que consigam entender a nossa leitura e que sirva de instrumento e reflexão para a nossa vida e tudo o que vem acontecendo, né? No vídeo anterior, nós havíamos parado, né? No texto em que nos dizia, né? Como devemos interpretar as profecias, né? Iluminadas pelo Espírito Santo, sem criar interpretações pessoais baseadas em especulação, né? O que isso quis nos dizer? Que devemos acreditar no que a Bíblia nos diz, né? Por isso que em toda leitura que eu faço, eu peço sempre para vocês acompanharem na Bíblia de vocês, né? Para que vocês possam interpretar, né? E entender da melhor maneira possível e ver que não há alteração, pois a palavra de Deus ela é uma só, né? Escrita e inspirada por Deus, né? Ela é uma só. Então, o meu propósito é poder levar para todos vocês, né? Poder passar para todos vocês a palavra de Deus, né? E se estamos falando e buscando a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a nossa linguagem será igual, tá bom? Então, continuando a leitura, né? Em que nos fala aí sobre o Apocalipse, revelações de esperança, né? Dando sequência à nossa leitura, hoje vamos dar início no seguinte título, né? E na seguinte pergunta: qual é a síntese da mensagem do Apocalipse? Qual será a síntese, né? Da mensagem, né? Qual será o intuito da mensagem do Apocalipse, né? Eu vou pegar minha Bíblia aqui, tá bom? Já estou em posse da minha Bíblia. Vocês podem estar pesquisando na Bíblia de vocês, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e 11. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e 11, que nos fala qual é a síntese da mensagem do Apocalipse, né? Então aqui nos diz assim, ó: E ouvi uma voz alta do céu dizer: Agora se realizou a salvação, e o poder, e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador de nossos irmãos, o qual acusa dia e noite perante o nosso Deus. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram as suas almas, nem mesmo ao encararem a morte. Então, qual seria, né, a síntese, né? Seria que a salvação, né, e a glória e o poder pertence a Deus, né? Ele que venceu o inimigo, né? E mandou, né? Ele aqui para a terra. E futuramente, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? É que vai banir
e exterminar da face da terra, né, o diabo e seus instrumentos. Então eles serão eliminados dentre nós infinitamente, né? Nunca mais vai existir todo o instrumento do diabo. Então a síntese é essa: é o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer. É isso que estamos lendo e conhecendo no livro de Apocalipse. Não é verdade, meus irmãos? Porque no Apocalipse o anúncio de uma destruição é uma mensagem de esperança. Porque vocês veem, né? O Apocalipse fala sobre muitas coisas que irá acontecer, né? Muitas coisas fortes, né? De uma certa forma acaba nos preocupando, né? Mas ao mesmo tempo que fala que tudo de ruim tem que acontecer, né? Está escrito na Bíblia, nas Escrituras. Ao mesmo tempo nos fala o quê? Para a gente ter esperança. Que após tudo isso, né? Que estamos vivendo e que vamos passar, vai se dar início, após isso, a uma nova vida, a um novo mundo, né? Em qual o nosso Senhor Jesus Cristo será o Rei. Ele é que vai governar. Então, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, nos diz assim, ó: E o diabo que os desencaminhava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então vocês veem, né, meus irmãos, como está escrito aqui. Eu já venho falando isso com vocês, quem tem acompanhado os meus vídeos, né? Eu já venho falando isso para vocês, né? E orientando para que todos nós seguimos a Deus, ao Criador, né? A Jeová. E saímos das perdições, dos prazeres que Satanás nos oferece todos os dias. Porque você faz ideia do que há por vir ainda, né? Do que há por vir ainda nessa luta que está havendo, né? E que vai acontecer o seu final aqui na Terra, né? Em que o diabo será lançado, né? No lago de enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta. Então você vê, ó, todos os iníquos, né? Serão julgados e serão eliminados. E atormentado dia e noite para todo sempre. Às vezes, vivemos um tempo aqui na Terra, né? Esse tempo indiferente, pode ser 40 anos, 50, 60, indiferente. E achamos que sofremos, que somos atormentados, né? Sim, somos. Vivemos sendo atormentados, sob provações, né? Sobre dificuldades. Só que quando cremos na palavra de Deus, isto é momentâneo, é por um determinado tempo. Depois herdamos a salvação e a vida eterna, né? Agora você imagina quem não tem temor a Deus, quem não segue as suas orientações, quem não respeita os seus mandamentos. E quando vier o dia do julgamento e as pessoas veem que haviam sido avisadas já há um bom tempo, mas não deram atenção. Aí você faz ideia do que é você viver sendo atormentado pro resto da vida?
Aí, meus irmãos, não vai ser 30, 40, 50 anos, 60, né? De acordo com o nosso tempo de vida aqui na Terra. Vai ser para sempre. Então, quem acha que está sofrendo agora, quem acha que está difícil, você imagina se ela não se apegar fielmente a Deus. Você imagina se ela não reconhecer a Deus como seu Salvador, como seu Deus verdadeiro. Então devemos tomar cuidado com isso e refletirmos muito sobre isso, porque uma vez lançado, né, a sua decisão, temos que tomar cuidado para não termos tempo para retornar. E lembrando que toda a ação, né, mal pensada, mal analisada, gera-se o quê? Uma consequência. Então temos que tomar cuidado. Por isso que a palavra nos ensina para sempre buscarmos orientação a Deus em nossas orações, né? Nos alimentarmos sempre, refletirmos e não tomar decisão por conta própria. Pois muitas vezes o laço, né, do inimigo está aí, esperando você agir com o seu impulso emocional e assim tomando a decisão errada. Aí as consequências virão, não é verdade? Que promessa encerra o livro do Apocalipse? Que promessa se encerra lá no livro do Apocalipse? No capítulo 22, versículo 7. Nos fala assim, ó, prestem bem atenção nisso, né? Nisso aqui que vai dizer. E eis que eu venho depressa. Feliz é todo aquele que observa as palavras da profecia deste rolo, né? Ou desta Bíblia, né? No nosso caso aqui. Então vocês veem, meus irmãos, na própria Escritura é falado que ele vem e vem depressa. Nós não sabemos quando será a vinda, a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser agora, pode ser daqui 1 hora, pode ser daqui 10 dias, nós nunca sabemos. Ele vai chegar assim como um ladrão chega no nosso lar, na nossa vida, né? O ladrão, ele nunca avisa que ele vai vir. Ele sempre nos pega de surpresa, né? Então, aqui ele deixa bem claro na Bíblia, né? Feliz é todo aquele que observa as palavras da profecia deste rolo. Então, meus irmãos, vamos nos atentar a isso. Vamos nos atentar, né? Para que estejamos sempre prontos para a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando a leitura, Jesus Cristo ainda repete outras 2 vezes. Vamos ver lá na Bíblia, no capítulo 12, repete 2 vezes, no capítulo 22, continuando, no 12, versículo 12 e 20, continuando nesse versículo, tá bom? Versículo 22, continuando, no capítulo 12, versículo 12 e 20, né? E eis que venho depressa, e a recompensa que dou está comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. Então aqui mais uma vez ele nos disse, né, que ele vem e que vem depressa, e ele está trazendo com ele uma recompensa para os seus filhos, né, que aqui respeitou e seguiu os seus mandamentos. Cada um vai ter a sua recompensa. Então eu, você, né, todos nós, que sejamos dignos de uma recompensa boa, uma recompensa justa.
e não sermos herdeiros de uma recompensa de julgamento. A minha recompensa, e eu creio também que é a sua, é a nossa salvação. Só que muitos, às vezes, estão lutando para ter uma recompensa de morte, né? De sofrimento eterno. Então vamos sempre nos atentar a isso. E no versículo 20, diz assim, ó, aquele que se dá testemunho dessas coisas, diz, sim, venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus Cristo, né? Então você vê, até no capítulo 20, também diz que vem e que vem depressa. E que devemos dar testemunhos disso. Devemos dar testemunhos. E focarmos que isso vai acontecer, que esse dia vai chegar. E cada vez está mais próximo, né? Ao final do livro, a maior promessa das Escrituras Sagradas, ele voltará. Quando isso ocorrer, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos diz assim, ó, e enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já se passaram. Então essa é a promessa. É a promessa que se encerra lá no livro de Apocalipse, né? Em que ele vem depressa, em que ele está trazendo o prêmio, né? Está trazendo o que cada um vai merecer, conforme a sua vida aqui na terra, né? E também nos diz, nos passa essa questão de que ele vai enxugar todos os olhos, né? Toda lágrima de sofrimento, de dor, isso não vai haver mais, né? Não haverá mais morte. Por isso que estamos almejando e buscando isso, né? Que é a vida eterna, né? Nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já se passaram. Então você vê tudo aquilo que nós passamos aqui na terra, né? Após a vinda do Senhor Jesus Cristo, após o arrebatamento, após o julgamento, em que Ele estará separando as pessoas da salvação, da vida eterna, e do outro lado as pessoas que estarão na morte para sempre, né? Então quem estará na morte, quem não tiver, né, direito à salvação, irá sofrer pelo resto da vida, por tempo indefinido, né? Vai ser para sempre. E quem conseguir manter-se fiel, manter-se firme, forte nas Escrituras, nos mandamentos, todo aquele sofrimento, tudo aquilo que você passou quando você estava aqui na terra, isso não existirá mais. Isso será arrancado de dentro de você e você passará a viver feliz, em abundância de amor, de paz, de alegria. Esse é o principal, né, herança que todos nós vamos ter do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E isso é o que nós vamos herdar após a salvação eterna, tá bom?
Meus irmãos, vou terminando por aqui essa leitura, né? Em que estávamos conversando sobre a revelação, tá bom? No próximo tema, no próximo vídeo, espero que vocês possam estar presentes e acompanhando e absolvendo essas palavras, absolvendo o conhecimento, tá bom? E iremos falar sobre o título O Verdadeiro Herói. Vamos ler sobre isso. O que seria o verdadeiro herói, né? Vamos aprender um pouquinho sobre isso e cada vez mais nos alimentarmos, né? Da palavra e dos ensinamentos de Deus na nossa vida, tá bom? Meus irmãos, fiquem com Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o dia de todos vocês, abençoe o lar, né? E que seja derramada todas as bênçãos dos céus de prosperidade, de crescimento e de evolução sobre a vida de todos vocês, tá bom? Obrigado por estarem acompanhando meus vídeos, por estarem apoiando o meu propósito e espero que esteja sendo de grande utilidade para todos vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.